Ok, nessa aula aqui a gente vai ver sobre sistemas lineares, visualização no MATLAB, soluções, exercícios e revisão. Um sistema linear, ele é basicamente um conjunto de equações que a gente pode escrever dessa forma aqui, com os termos dele do coeficiente sendo parecidos com o de uma matriz, A1, 1x1, mais A1, 2x2, e assim sucessivamente, dá o resultado, e assim todas as linhas, sendo que M vai ser um número de linhas e N um número de colunas. A gente pode representar um sistema linear na forma matricial, como é que eu representei da matriz de coeficientes, A1, 1, A1, 2, até A1N, e assim sucessivamente até toda a matriz de coeficientes, multiplicado pela matriz de incógnitas, x1, x2, até o último, igualando eles à matriz de coeficientes independentes, como aqui, uma forma de simplificar ela, A vezes x vetorial é igual a B vetorial. Um exemplo é esse sistema linear aqui, que a gente consegue transformar ele num sistema, numa forma matricial para poder a gente resolver. Por exemplo, aqui, todos os coeficientes desse sistema linear aqui, a gente vai colocar ele nessa primeira matriz, multiplicando vezes a parte literal dele, que é ser x1, x2, x3, em uma segunda matriz, e igualar eles aos valores que resultaram. Basicamente, aqui, se você parar para analisar, são todos os valores que estou colocando aqui, vezes o x correspondente de cada um, e assim você consegue criar a forma matricial. A gente tem operações matriciais para poder a gente conseguir resolver e encontrar esses valores de x1, x2, x3 assim por diante. A primeira delas é a operação de permutação, que basicamente a gente troca uma linha por outra. Por exemplo, nessa matriz aqui, 1, 0, 4, menos 1, menos 3 e 5. A gente basicamente vai mudar essa linha 3 aqui para a linha 2 e a linha 2 para a linha 3, como está representado aqui. 1, 0, menos 3, 5, 4 e menos 1. A segunda operação matricial, ela é a multiplicação pela iésima linha por uma escalar não nula, que é basicamente isso aqui. A linha que você tem, e você vai transformar ela em a linha que você tem vezes um k. Por exemplo, aqui, essa matriz aqui embaixo, 1, 0, 4, menos 1, menos 3 e 5. A gente vai multiplicar a linha 2 por menos 3, como aqui está colocado. E aí, o que que vai se tornar? Vai se tornar a linha 2. O 4 vezes o menos 3 vai se tornar menos 12. O menos 1 vezes menos 3 vai se tornar 3. E assim, a gente tem essa operação. A terceira operação é a substituição da enésima linha pela soma dela com k vezes a jésima linha. Basicamente é o seguinte, você vai pegar a linha que você tem, e aí você vai somar com uma segunda linha vezes a multiplicação por algum número, para poder você conseguir transformar a matriz em uma matriz o mais próximo possível de uma matriz identidade. Como, por exemplo, aqui, a gente vai pegar a linha 3 e vai transformar ela em linha 3 mais duas vezes a linha 1, como, por exemplo, aqui. A linha 3 aqui é menos 3 e 5, e a linha 1 aqui é 1 e 0. Basicamente, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse menos 3 e aí a gente vai somar a duas vezes, que é o k, vezes o primeiro coeficiente da matriz, que é 1. Então, menos 3 mais 2 vezes 1 vai dar menos 3 mais 2, que no final vai resultar em 1, como está aqui na matriz de baixo. O 5, a gente vai pegar o 5 e vai somar vezes duas vezes o valor do, do coeficiente que está na mesma linha que ele, na mesma posição, só que na linha 1 que a gente pegou. Aí a gente vai fazer 5 mais 2 vezes 0, que aí vai dar, no final vai dar 5, e a gente vai ter isso. Os sistemas lineares, eles podem ter três soluções possíveis, que a primeira é o SDP, que é o sistema possível determinado, uma solução única, se o posto A for igual ao número de colunas. O SI, que é sem solução, que é o sistema impossível. O SPI, que é um sistema possível e determinado, quando a gente tem infinitas soluções, se o posto ele for menor do que o número de colunas. Aqui a gente tem o primeiro exercício, eu vou explicar aqui por cima para vocês notarem, e depois a gente vai fazer no MATLAB. 2x1 mais x2 é igual a 5, e x1 menos 3x2 é igual a 6. O que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai transformar isso aqui numa matriz aumentada. Que a gente vai pegar os coeficientes e vai colocar
e vai pegar os valores e também vai colocar junto, e vai passar essa barrinha aqui para poder a gente diferenciar os coeficientes do resultado que ela tem. E aí, depois disso, a gente vai aplicar operações para poder a gente transformar essa matriz em uma matriz de identidade, que é aquela que você tem na diagonal somente os números um e o restante da matriz é zero. Então, aqui, primeiro a gente pegou o L1 e multiplicou ele vezes 1 meio. Aí a gente tem aqui 2 e 1, que virou 1 e menos 1 e meio. E aqui ficou 5 sobre 2. Nessa segunda parte aqui, a gente vai pegar a matriz com a linha 2 e subtrair ela da linha 1. A gente vai pegar essa aqui e vai subtrair para a gente tirar esse número aqui e fazer ele ficar zero. Ela vai resultar nessa matriz aqui. Depois, a gente vai pegar esse L2 e vai multiplicar ele vezes menos 2 sobre 7, que aí a gente consegue transformar esse menos 7 sobre 2 aqui em 1. Depois, a gente vai pegar a linha 1 e vai subtrair da linha 2 vezes menos 1 meio. Aí a gente consegue ter a matriz identidade e aqui na frente os valores, 3 e menos 1, que são as soluções dessa matriz. Que aí o x1 vai ser o 3 e o x2 vai ser o menos 1. Agora a gente vai fazer no MATLAB. Ok, essa aqui é a interface do MATLAB. Essas duas setinhas aqui é o que a gente vai colocar, o local onde que a gente vai escrever as funções que a gente quer calcular. E a gente pode começar. Para poder a gente escrever uma matriz, a gente primeiro define a variável dela, vou colocar o A, a gente vai igualar, abre colchete e coloca os valores, sem ter muita coisa. Depois ponto e vírgula, para poder a gente sair dessa linha aí para a linha de baixo, dá só um espaço e a gente pode colocar o outro valor. Aí a gente fecha o colchete e ponto e vírgula para poder ela identificar essa matriz. Se a gente, por exemplo, quiser chamar ela, a gente coloca a variável e chama. Ela entendeu a matriz corretamente. Agora a gente vai fazer a matriz dos coeficientes indeterminados, que é a matriz dos resultados. Agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 5 e o 6. Só que tem um detalhe. Quando a gente definir essa matriz, ela vai vir como uma matriz linha. Só que, por exemplo, a gente quer uma matriz coluna para poder a gente resolver. O que que a gente precisa colocar? Uma aspa simples. Aí ela vai entender que é a matriz transposta de B. Ponto e vírgula aqui. E, se a gente for chamar ela, ela vai ter entendido corretamente que a gente quis a matriz coluna. Agora, para a gente encontrar o valor de C, que é o valor das variáveis, a gente vai colocar C igual ml divide, abre parêntese, coloca o A, coloca o Bzinho, fecha e dá Enter. Ele vai calcular exatamente os valores corretos. Voltando aqui, por exemplo, para poder a gente fazer o gráfico desse sistema linear, a gente vai jogar valores para x1 e para x2, e aí a gente vai construir a primeira linha da primeira equação e depois a linha da segunda equação. Aí, por exemplo, se x1 for igual a zero aqui, o x2 tem que ser 5. Então, a gente vem aqui e marca. O x2, se ele for zero, o x1 tem que ser 5 sobre 2, que aí a gente vem aqui e também marca. E a partir disso a gente traça a linha. Talvez aqui no gráfico tá um pouco complicado, mas é porque o plano cartesiano aqui, de fato, com as posições 0, 0, é bem nesse centro aqui, que é nessa linha cinza mais escura. Para a equação 2, aí a gente vai pegar, vai colocar o x1 igual a zero, que aí se x1 for igual a zero nessa equação aqui, obrigatoriamente o x2 tem que ser igual a menos 2. Como a gente colocou ela por aqui, basicamente bem aqui, isso, zero e menos 2. Aí o x2, se a gente colocar ele igual a zero, o x1 ele tem que ser obrigatoriamente 6, que aí é o que a gente colocou bem aqui. Aí a gente vai e traça a reta dessa equação, e aí o ponto de interseção dessas duas retas é o valor solução, que é o 3 e o menos 1. Agora, nesse segundo exercício aqui, a gente vai fazer para uma matriz que é um pouco mais extensa em colunas e menos em linhas, mas basicamente é quase da mesma forma, só que aqui a gente tem que fazer uma análise. Por exemplo, aqui, a gente vai pegar essa matriz
e vai fazer ela uma matriz aumentada, colocando os valores. Depois, a gente vai começar a fazer as operações. Então, a gente vai pegar e vai multiplicar o menos um vezes a primeira linha e vai somar com a segunda linha. A gente vai ter essa aqui, que a gente vai começar a formar uma matriz de identidade, mas basicamente a gente forma principalmente aqui. E depois, a gente vai pegar essa linha um e vai somar com a segunda linha multiplicado por menos 2, que aí a gente vai obter esse tipo aqui de expressão, que aí o que que a gente pode notar? Como a gente tem que fazer uma análise, a gente começa pegando com o número de linhas. A gente tem duas linhas e a gente tem quatro colunas. Ou seja, a gente tem quatro variáveis, a mais do que quantidade de expressões para elas. O posto da matriz é 2, pois há duas linhas não nulas. Fazendo isso, a gente pode subtrair o número de colunas pelo posto. A gente vai ter 2, que são 2 graus de liberdade, ou seja, tem duas variáveis livres. E com isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma substituição. O que que acontece? Vamos pegar dois valores e vamos jogar um valor para elas. Por exemplo, lambda. Aí a gente chama uma de lambda um e a segunda de lambda 2, como foi aqui no caso do Z, que a gente chamou de lambda um e o T, lambda 2. E o que que a gente faz? A gente vai pegar esses valores aqui e a gente vai jogar elas dentro da, do sistema de equações para poder a gente reescrever. E basicamente você só vai pegar mesmo o valor aqui e vai jogar aqui dentro e vai reescrever. Por exemplo, aqui, se a gente jogar esses dois termos para o outro lado e multiplicar por menos um para poder o x ficar positivo, a gente vai ter aqui que x é igual a menos 5 lambda um mais lambda 2. E para o y a mesma coisa. Se a gente jogar esse y para o outro lado e multiplicar por menos um para ele ficar positivo, a gente vai ter 2 lambda um menos lambda 2. Uma outra forma que você pode escrever essa solução é basicamente assim: x, y, z e t é igual a lambda um vezes os valores que você encontrou para os coeficientes, menos 5, 2, 1 e 0, e mais lambda 2, 1, menos 1, 0 e 1. Agora a gente vai fazer no MATLAB. Uma outra função que a gente precisa saber é a função clear, para poder a gente limpar todas as variáveis. Note bem que aqui do lado, no Workspace, mostra as variáveis que já tem. Se a gente apertar clear e apertar enter, ele vai limpar essas variáveis, ou seja, isso aqui para trás, ele foi limpo, ele não está lembrando. E para poder a gente apagar todos esses valores aqui, para a gente calcular outro, a gente pode colocar CLC e apertar enter que ele vai limpar. Eu deixei já escrito para poder acelerar um pouco o vídeo. A matriz A são os coeficientes, a matriz B, os coeficientes indeterminados, e aqui a gente calcula pelo ml divider de A e B. A gente dá Enter, ele vai apresentar todos zeros, mas tem um detalhe. Por conta do posto dessa matriz C2, mas você tem quatro colunas, o que que acontece? Você tem um sistema que depende de outros dois números. Então, ele é um sistema possível, mas ele é indeterminado por conta que você precisa de lambda um, lambda 2, como eu tinha explicado, para você conseguir resolver. Esse terceiro exercício aqui, a gente começa fazendo da mesma forma que os outros. A gente vai pegar, vai fazer uma matriz aumentada, depois a gente vai fazer uma operação. A operação que a gente fez aqui é pegar a segunda linha e é, subtrair de 3 vezes a linha um. Que aí a gente vai zerar a segunda linha e a gente vai ter a primeira linha, somente a primeira linha. A segunda linha, como ela é nula, ela indica que o sistema é possível e indeterminado, ela tem infinitas soluções. Então, assim, a gente vai pegar, vai fazer uma simplificação bem simples aqui, a gente vai pegar de novo e vai transformar em uma equação, aí isso aqui vai ficar 2x1 e o 1 vai ficar só x2 e vai ser igual a 5, como está aqui. E depois a gente só vai fazer uma simplificação para poder a gente isolar o x1. Isolou? Aí o que que a gente pode fazer? A gente pode chamar o x2 de lambda, e aí, como está aqui, x2 lambda, e a gente substitui esse lambda no segundo. E aí a solução vai ser basicamente x1 é igual a 5 menos lambda sobre 2, e o x2 vai ser lambda. Se a gente for jogar e fazer o gráfico, a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim, que vai ser a linha e vários pontos vão ser os resultados desse sistema. Como, por exemplo, aqui, 1 e 3 é um dos resultados, mas a gente também pode ter os resultados 0 e 5, 2 e 1, menos 1 e 7.
A gente vai fazer no MATLAB agora. Agora vamos para essa nova é, matriz. Então, tá, a gente começa colocando os valores. Agora a gente coloca os valores, os resultados desse sistema linear, com aspas simples, para poder saber que é transposta. Depois x igual, divide, ml, divide, e coloca os valores que você quer calcular. Ele deu nanã por conta que ele é uma matriz, no qual ela é uma matriz possível indeterminada, então ela tem infinitas soluções, e esse nan é para poder identificar que ela tem diversas soluções. Tudo bem, nesse outro exercício aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, pegando a equação, aumentando ela, e depois a gente vai fazer uma aplicação de operação. Por exemplo, aqui, a linha um a gente vai multiplicar por -1. A gente vai ter. Aí depois a gente vai pegar a linha 2 e vai subtrair ela de 6 vezes a linha um para poder a gente conseguir zerar essa linha aqui. Como a gente vai obter uma, um sistema que ele tem essas duas incógnitas aqui nulas, em -5, a gente já tem uma ideia que ela vai ser um sistema impossível, porque não tem condição você ter 0 vezes x1, x2 ser igual a 5. E a gente vai fazer o que depois? A gente pode, por exemplo, multiplicar por 2 para poder a gente tirar esses valores aqui de 5/2, para poder a gente conseguir simplificar um pouco mais. Aí a gente pega aqui a primeira linha, menos 5/2 vezes a segunda linha, que aí a gente vai obter essa matriz aqui. Porém, como novamente eu já tinha dito, o valor de x1 multiplicado por zero, x2 multiplicado por zero, para ser igual a 1, ela faz com que esse sistema se torne impossível, ou seja, você vai ter duas linhas, essas equações aqui podem ter dois valores, só que esses dois valores que podem ter diferentes para cada um, eles nunca vão se encontrar. Então, o gráfico desse sistema de equações aqui, eles nunca se tocam, e por isso que ele é um sistema impossível. Eu já deixei aqui pronto para poder a gente colocar e eu vou dar Enter. Ele vai dar um menos INF e o outro INF. O que que acontece? Essa é uma matriz impossível. Por quê? Porque ela não possui os valores que eles vão se coincidir. E por isso que o sistema ele apresenta INF.